Os fretes do agronegócio estão entre os mais caros do país, de acordo com um estudo divulgado hoje pela Fretebras. Entre maio de 2021 e maio deste ano, ou seja, em um ano, o custo do transporte por quilômetro rodado por eixo no agro atingiu alta de 3,92%. A entidade também ouviu 1.300 motoristas e apontou que quase 45% deles pensam em abandonar a profissão. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o diretor de operações da Fretebras, o Bruno Raccardi. Boa tarde, Bruno. Obrigada aqui pela sua presença no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Com certeza, a alta dos combustíveis é um dos principais fatores aí desse cenário que a gente traz aqui, não é verdade? Com certeza. O preço do diesel, né, ele representa aí 60% do custo da viagem do motorista. Então, obviamente, é o principal gasto que os motoristas têm hoje e que eles enfrentam. Então, é natural que, obviamente, com esses sucessivos aumentos que a gente tem observado do diesel na bomba, né, então são mais de 50% de aumento aí nesse mesmo período que a gente está comparando, aí você vê que, enfim, se não tivesse impacto no preço do frete, a situação fica cada vez mais insustentável para os caminhoneiros. Então, é um começo aí de uma tentativa de diminuição de gap entre os aumentos do diesel e o preço do frete. E por ficar cada vez mais insustentável a situação para os caminhoneiros, né, muitos estão pensando em abandonar a atividade por conta desse cenário de alta. Você acredita que as iniciativas do governo federal não auxiliam os caminhoneiros nesse momento? Olha, eu sei que o governo tem tentado, né, atuar de algumas outras formas. Ultimamente, ontem saiu a novidade aí sobre a discussão de mais um auxílio para os caminhoneiros, aquele voucher, né, para os caminhoneiros terem um apoio adicional. Mas na prática, precisa assim, muito do que a gente observa, e até por conta, né, dessa última pesquisa que a gente fez, que relatou esse número até alarmante, né, de mais de 40% dos caminhoneiros considerando largar a profissão, deixar a profissão, é porque, no final, o grande motivo, né, o que está mais por trás ali, em termos de influência de preço de frete, é naturalmente a questão de oferta e demanda. Então, muito do que a gente tem, inclusive, falado para os caminhoneiros e destacado aqui, passando esse tipo de mensagem, é que eles precisam negociar mais o preço do frete. Precisam, primeiro, saber calcular, né? Acho que, obviamente, não é tão trivial, e a gente, inclusive, criou uma calculadora para ajudar a calcular o custo dessa viagem, saber de fato quanto que vai, até para saber se compensa, se não compensa, como que ele consegue trabalhar essa margem dele, e aí, a partir daí, ele poder negociar. Essa negociação é importante para a gente conseguir ver justamente essas retomadas. E as transportadoras, tendo os caminhoneiros negociando mais, né, ou seja, aceitando menos preços baixos, é natural que elas tenham que também corrigir isso e repassar esses aumentos nos contratos que eles têm com os embarcadores. Então, é um impacto em cadeia, mas que ele é super importante, principalmente, né, acho que é o ponto mais importante aqui para a gente conseguir ver contínuos aumentos de preço de frete e uma tentativa de volta aí de uma situação mais saudável para os caminhoneiros. Porque o fato é que há um desequilíbrio, né, entre os preços do frete e do diesel que estão ainda muito acima. Então, fazer esse cálculo é que poderia, de fato, ajudar os caminhoneiros, as pessoas, para evitar sair da atividade, fazer o cálculo certinho. Não, exatamente. E, assim, inclusive a gente vê que os preços que mais crescem, ou seja, os estados, as regiões que têm o maior aumento de preço, são regiões que você acaba tendo até uma defasagem maior dos aumentos dos fretes para os aumentos dos caminhoneiros naquela região. Então, assim, fica super claro que se os motoristas eles se juntarem, né, ou começarem realmente a não aceitar preços que não compensam para uma viagem específica, é natural que você vai ter um aumento do preço. Por quê? Porque as empresas precisam embarcar, aquelas cargas precisam sair. A gente, inclusive, viu vários cenários aqui de caminhoneiros próximos da gente que começaram a negociar e conseguiram, né? Então, tem motoristas que falam, pô, a gente tenta, mas não consegue. Mas o pessoal consegue sim. E a gente tem um volume bem grande de fretes aqui, né? 40% dos nossos fretes são do agronegócio. Então, até isso ajuda, porque se você não quer numa viagem, você consegue em alguma outra, com certeza, que vai te atender. Certo. E existe uma tendência, você acha, que de alta no preço do frete do próximo semestre? Você acha que isso pode acontecer caso haja outro reajuste da Petrobras?
Eu acho que isso vai acontecer mesmo que não tenha outro reajuste, viu? Assim, acho que já está num cenário assim, de novo, como a gente mesmo falou, né? Está muito defasado ainda, então a expectativa é que continue reajustando, é um começo de tendência de reajuste do preço do frete, e ele deve continuar ajustando aí para os próximos meses para tentar se aproximar um pouco mais desses aumentos do diesel que a gente já observou. Obviamente, se o valor do diesel continuar aumentando, é natural que, assim, acho que é muito mais o tempo que esse reajuste vai acontecer daqui para frente em relação a preço de frete. E pode demorar mais ou menos, mas que natural ele vai continuar acontecendo. Né? Tá certo, a situação tá difícil. Chegar perto de posto de gasolina já dá medo, né? Obrigada, viu? Já fica com medo. Obrigada aqui pela sua entrevista, tá bom? Obrigado você, Priscila. Um abraço. Um abraço.